Bem, aqui em 1 João 5,16 diz o seguinte: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. O texto de 1 João 5,16 não é muito claro exatamente sobre que pecado é esse, né? Que é para a morte. Nós sabemos, na verdade, que o contexto trata sobre oração. Nos versículos 14 e 15, fala sobre a oração e que devemos orar de acordo com a vontade de Deus, porque orando de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá e Ele nos responderá. E também, agora no versículo 16, ainda sobre oração, João nos lembra que devemos orar por aqueles que vemos que está vacilando, está fraco, está pecando, tá? Agora, nessa oração, nós percebemos que tem limites, e o limite é o pecado para a morte. Não devemos orar por aquele que pecou para a morte. Mas o que é esse pecado para a morte? Em primeiro lugar, é uma morte física e não necessariamente espiritual. Todo pecado, né, gera morte espiritual. Em segundo lugar, a relação pecado espiritual de cristãos nascidos de novo e morte, tá? Então vamos dar uma olhadinha no que significa este pecado para a morte. Para entendermos que morte é essa, precisamos saber que pecado é este, tá? Eu quero ler algumas passagens bíblicas. Há pelo menos 4 passagens no Novo Testamento que falam dessa relação entre cristãos cometendo pecado e sendo mortos, tá? A primeira delas está em Atos capítulo 5, versículos 1 a 10, que é o caso muito conhecido de Ananias e Safira, e eu quero ler as consequências da morte de Ananias e Safira em Atos 5, versículos 11 a 15, que diz assim: e um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão, embora tenham coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles. Então nós vemos que este pecado de Ananias e Safira resultou na morte deles. Não devemos crer que eles se perderam eternamente, né, mas que foram preservados, e que esta intervenção divina, matando este casal, porque Deus é o dono da vida, Deus pode fazer o que quiser, Ele dá vida e tira a vida de quem Ele quiser, fez com que o temor a Deus e aos apóstolos fosse gerado na igreja primitiva, tá? E o respeito. Então, este pecado para a morte foi, nesse caso de Ananias e Safira, resultou nisso, em temor e em bênção para a igreja como um todo. A segunda passagem está em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. O homem que estava mantendo relacionamento sexual com sua madrasta, ou sua ex-madrasta, provavelmente seu pai já havia falecido naquela altura. E no capítulo 5, versículos 4 e 5, diz assim: quando vos reunides em nome de nosso Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Tem uma disciplina da igreja, da liderança da igreja para com o pecador, consiste também em entregar o corpo físico do pecador a Satanás. Assim, Satanás tem agora livre acesso até a matar, se for o caso, o pecador em disciplina. E o intuito disso não é que ele seja destruído eternamente, mas que pelo sofrimento presente na carne, ele chega ao arrependimento
e assim seja conservado o seu espírito salvo diante de Deus, como diz aqui no versículo 5, tá? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, é uma outra relação entre pecado e possibilidade de morte física, envolvendo o cristão. A terceira passagem, o terceiro caso envolvendo o cristão e morte por conta de pecado, está ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, vamos ler do versículo 26 ao 30, que diz assim: porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Veja que é um pecado específico, é um pecado contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência ou sem ter discernimento, né, do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E o versículo 30 é o versículo-chave para a nossa questão aqui, que diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Pessoas que estavam fracas fisicamente, até adoecidas, a ideia de enfermo, né, fraco, e doente, propriamente dito, e muitos que já morreram. Estou lendo na Almeida 21, que traduziu esse eufemismo, né, que no texto grego está: alguns já dormem, que é um eufemismo para a morte. Então, por conta da irreverência na ceia do Senhor, muitos estavam fracos, outros doentes, e alguns já haviam morrido, e foi, nesse caso, também um pecado para a morte. A quarta possibilidade de pecado e morte envolvendo cristãos está na carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, vamos ler do verso 13 ao 20, para entender toda a questão. Tiago 5, 13 a 20, diz assim: alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Veja que esse caso é da doença de um cristão, né? Ele diz que alguém entre vós, e também diz se houver cometido pecados. Então há possibilidade de pecado, de doença ser consequência imediata de algum pecado ou de alguns pecados, tá? Não significa que a pessoa adoeceu necessariamente porque pecou. Não, de maneira alguma. Se houver cometido pecados, será perdoado. E o Senhor, a oração da fé salvará o doente. O verbo salvar aqui deve ser entendido não como salvar dos pecados, já que a pessoa que já é salva, já é um cristão, mas como curará. A oração da fé curará o doente, tá? Portanto, verso 16: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo é muito eficaz, ou como na Almeida atualizada, né, a clássica, pode muito em seus efeitos. E o exemplo que Tiago dá, o exemplo bíblico, vamos dizer assim, é o exemplo do profeta Elias. Veja só, Elias era um homem humano e frágil, como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então, se Elias orou para não chover e orou para chover, e assim foi, conforme a vontade de Deus, também devemos orar, porque o poder não está em nós, mas em Deus. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Veja que a relação entre pecado e morte aqui em Tiago também existe, tá? Então, nesse caso, a pessoa estava doente, mas podia chegar até a morrer por conta de algum pecado. Ela poderia simplesmente adoecer, né, estando em comunhão com o Senhor. Mas no caso dela estar em pecado, ela teria que confessar os pecados para ser perdoado. E Tiago conclui a ideia, conclui também em sua carta,
dizendo a importância de reconduzir aqueles que estão vacilantes na fé, à fé, à comunhão com o Senhor. E quem faz isso salvará da morte uma vida. Tá? Então, o texto também de Tiago não deixa claro que pecado é esse. Então, tendo em vista essas 4 passagens, o caso de Ananias e Safira, o caso do pecador de 1 Coríntios 5, o caso dos irreverentes na ceia e essa possibilidade de adoecer por ter cometido pecados, aqui em Tiago capítulo 5, eu chego à conclusão que o pecado para a morte não é um pecado específico, como roubar ou mentir ou cobiçar, não necessariamente, mas um pecado que fere gravemente todo o corpo de Cristo, tá? Fere a igreja. No caso de Ananias e Safira, era o começo da fé cristã. Então, se eles não tivessem sido punidos severamente por Deus naquela instância, não teria havido aquele temor e aquela reverência que nós lemos aqui em Atos 5, 11 a 15. Tá? No caso do pecador de 1 Coríntios 5, a ideia da disciplina é dar exemplo para os outros, para os incrédulos e para a própria igreja. No caso de 1 Coríntios 11, a irreverência para com a ceia, do mesmo jeito. Tem que saber discernir entre o corpo do Senhor, o sangue do Senhor e as coisas deste mundo. E aqui não fica claro o motivo do pecado, mas fala-se de pecado em uma relação de vida e morte. Eu concluo então dizendo que o pecado para a morte continua sendo executado por Deus quando Ele acha necessário, na sua santa, justa, bondosa, piedosa e maravilhosa vontade. Que Deus nos ajude a orar por aqueles que estão em pecado, porque na verdade nós não sabemos exatamente quais são quando alguém está em pecado para a morte. Devemos orar, devemos pedir discernimento a Deus. Certamente os leitores da primeira carta de João sabiam muito mais desse assunto do que nós, porque o apóstolo deve ter ensinado de forma clara. Mas nós temos a palavra de Deus, não estamos em escuridão, tá? Então que Deus nos abençoe e até a próxima. Se você deseja se informar mais sobre isso, esses ou outros assuntos, curiosidades, dúvidas da palavra de Deus, veja os nossos cursos, os nossos vídeos no site, ou acesse um dos nossos cursos online, ou mesmo agende um curso para a sua igreja pelos contatos que estão aparecendo aqui. Que Deus nos abençoe, um abraço e até a próxima.